O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: "E aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás." E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao final da nossa Quaresma de São Miguel, que se conclui com a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Nós percebemos que a liturgia e também a piedade popular, ela é mais inclinada para São Miguel. Parece que os outros arcanjos, Gabriel e Rafael, ficam meio escondidinhos, meio esquecidos. Ainda bem que no céu não tem inveja, né? Então, Gabriel e Rafael ficam felizes quando veem Miguel sendo honrado pela igreja. Mas existe uma explicação para o fato de Miguel ser muito mais lembrado, porque hoje, no calendário antigo, era a festa de São Miguel somente. São Gabriel e São Rafael eram celebrados, eram festejados em outros dias. Depois, com a reforma litúrgica, a igreja resolveu celebrar os três num único dia e colocou então este dia de São Miguel. Então, apenas para que nós compreendamos o porquê disso. E como nós estamos há 40 dias, há mais de 40 dias até, já que nós rezamos a Quaresma de São Miguel, inclusive aos domingos, né? Então, nós estamos há mais de 40 dias rezando e suplicando a intercessão de São Miguel. Nós daremos uma ênfase maior para a função dele na economia salvífica, no plano salvífico de Deus. Pois bem, apenas para que nós façamos referência aos nomes dos arcanjos. Rafael, Deus cura, a cura de Deus. Então nós podemos hoje apresentar a Deus, por intercessão, por intermédio de São Rafael, as nossas realidades, as nossas feridas, aquilo que nos impede de servir, de seguir e de amar mais a Deus. Nós podemos apresentar problemas físicos, podemos, mas devemos, não apenas podemos, devemos apresentar a Deus hoje, por intercessão de São Miguel, as nossas feridas emocionais e espirituais que nos impedem de amar com mais generosidade a Deus. O Salmo 40:41, de acordo com a tradução bíblica, no versículo 4, reza, né? Curai-me, Senhor, eu pequei contra vós. Então, de apresentar a Deus, por intercessão de São Rafael, e o quanto nós iremos alegrar São Rafael, porque ele tem esta missão de ser a cura de Deus, para que nada nos impeça de seguir, servir e amar, adorar a Deus de todo o coração. O segundo arcanjo, o arcanjo Gabriel,
força de Deus. O meu poder, a minha força é Deus. É isso o que significa o nome Gabriel. A minha força é Deus, ou simplesmente força de Deus. Então pedi a Deus, por intercessão de São Gabriel, que Ele nos ajude a dizer isso com a nossa vida. São Paulo diz isso de uma outra maneira, né? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando ele diz: tudo posso naquele que me dá forças, tudo posso naquele que me fortalece. Ou em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, quando o mesmo São Paulo diz: quando eu sou fraco, é então que eu sou forte, pois nas minhas fraquezas Cristo age. Quando eu me reconheço pequeno, é então que eu posso ser grande, porque eu deixo que Deus haja na minha pequenez, porque eu deixo que aquele que é grande, aquele que é forte, haja na minha pequenez, na minha miséria, na minha debilidade. Então pedi a intercessão de São Gabriel, para que nós aprendamos a nos humilhar na presença de Deus, a reconhecer a nossa incapacidade e pequenez diante de Deus, para que Deus seja Deus em nós. Deus quer realizar grandes obras, mas apenas num coração que se reconhece na sua verdade, isto é, que se reconhece na sua pequenez. Lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Então, quando nós nos reconhecemos pequenos, Deus então pode ser grande, porque senão, você pode perguntar: mas padre, mas por que não numa ocasião diferente? Porque senão Deus iria fomentar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, quando nós reconhecemos que nós não temos sabedoria, que é Deus que me concede a sabedoria, quando nós reconhecemos que se estamos de pé, é porque Deus nos manteve de pé até hoje, se estamos combatendo o bom combate, se nós estamos nos mantendo na corrida, se nós estamos guardando a fé, é porque Deus tem nos mantido de pé, porque nós, por nós mesmos, já estaríamos prostrados há muito tempo. Então Deus é a minha força, tudo posso naquele que me dá forças, e quando eu experimento as minhas fraquezas, aí é que eu glorifico a Deus, porque Ele é grande em mim. Pois bem, digo isso porque pode ser um ponto de meditação durante o dia, na ação de graças de hoje, de você fazer a sua oração a partir disso também. E o terceiro arcanjo é São Miguel, aquele que grita: quem como Deus? Quem é poderoso como Deus? E ele grita isso para Satanás, para o diabo que se revolta contra Deus. Hoje, meus santos, então, olhando para São Miguel, nós pedimos a Deus, por intercessão de São Miguel, que nos livre de todo espírito de desobediência, de revolta. E nós precisamos perceber que em uns mais, em outros menos, mas em todos nós existe aquele espírito de rebeldia, de revolta contra os planos de Deus. Porque Deus quer assim? Porque desse modo? Lembremos-nos que aquele do qual viemos, Adão, somos da mesma raça, da mesma carne e dos mesmos ossos. Não foi assim, né? Que Adão, quando viu Eva, disse: nossa, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Pois bem, somos todos carne da sua carne e osso dos seus ossos. Aquele nosso predecessor foi tentado exatamente nisso. Eva foi tentada exatamente nisso. Eles aceitaram a proposta de querer ser como deuses, de não precisar de Deus para saber o que era bom e o que era mal, o que era certo e o que era errado. Não é essa a grande revolta da humanidade, que não quer mais se submeter a Deus?
Por que é que eu vou aceitar que Deus me diga o que é pecado e o que não é pecado? Eu mesmo sei o que é pecado e o que não é pecado. E aí nós vemos o mundo que diz que o pecado é virtude e diz que a virtude é pecado, que eleva às alturas as coisas mais feias e mais degradantes, e rebaixa e sente repulsa por aquelas virtudes mais excelsas, mais celestes. Então, arrancar do nosso coração toda a rebeldia essa que já estava no coração de Satanás, do diabo. Nós hoje tínhamos como possibilidade de primeira leitura, 2 leituras. Então, fizemos hoje a leitura de Daniel, e vou fazer um comentário sobre a outra possível leitura de hoje, retirada do livro do Apocalipse, no capítulo 12, que fala que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos. Então, Miguel e os seus anjos, o dragão, o diabo, Lúcifer e os seus anjos. Os padres da igreja, quando refletiram sobre este texto, eles viram aqui um sinal daquela primeira briga, daquela primeira luta, daquela primeira revolta que tinha acontecido quando Lúcifer, quando o diabo, quando Satanás não aceitou os planos de Deus, quando ele se revoltou com os planos de Deus, quando ele odiou a vontade de Deus. Porque entendamos, o que o diabo quer colocar no nosso coração é o que existe no seu coração, no coração dele. Então, no coração dele há ódio contra a vontade de Deus. Ele não aceitou. Como é que ele iria servir criaturas muito mais baixas do que ele? Porque entenda, diz a tradição, que quando o diabo soube que ele iria adorar o Filho de Deus encarnado, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se faria homem, que ele teria como rainha uma criatura de carne, isto é, inferior a ele por natureza, e de que ele estaria a serviço de nós. Imagine, é muita humilhação para um vaidoso, para um orgulhoso. Porque imagine, deixa eu dar aqui uma imagem humana. Imagine o que é um coronel que vai servir um soldado. Como assim? Como é que um coronel vai virar um serviçal de um soldado? Não, nunca, jamais. Mas é exatamente isso que nos ensina a nossa fé, e até mesmo a súplica da oração coleta de hoje, né? Que sejamos servidos, que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Então, os anjos nos servem na terra, os anjos nos guardam na terra, eles que são criaturas muito mais elevadas do que nós, mas eles, porque esta é a vontade de Deus, eles se alegram. Mas o diabo e os seus anjos, não, o diabo e aqueles que aceitaram a lógica do diabo, a proposta do diabo, a revolta do diabo, eles não aceitaram se rebaixar, servindo os homens, ter uma rainha, uma criatura por natureza inferior a eles. É claro que a Virgem Maria, ela é, por graça, ela é superior a todas as criaturas, mas por natureza, é verdade que a natureza humana, ela é inferior à natureza angélica. E adorar Deus, adorar a humanidade de Deus, isto é, adorar Jesus Cristo encarnado, nunca, isso ele não poderia aceitar.
Muito bem, meus santos, nós vemos isso, nós vemos a feiura deste pecado, mas saibamos, todas as vezes que nós nos revoltamos com os desígnios de Deus, nós caímos no mesmo pecado de Satanás. Todas as vezes que nós odiamos a vontade de Deus, aí você vai dizer: padre, mas eu nunca odiei. Pode ser que você tenha disfarçado um pouco, mas quando você fica bicuda com a vontade de Deus, lá no fundo está a revolta de Satanás. Quando você bate o pé, porque bem que Deus poderia fazer diferente, lá no fundo está a vontade, a revolta contra a vontade de Deus. Isto é, nós devemos tender para beijar a vontade de Deus, e principalmente, meus santos, quando ela for dolorosa, porque é muito fácil beijar a vontade de Deus quando ela vem ao encontro da nossa vontade, mas beijar a vontade de Deus quando ela vem de encontro à nossa vontade, quando ela é contrária, quando ela é diferente, quando ela não nos é agradável, quando a vontade de Deus ela é exigente, quando ela requer um sacrifício, e nós nos curvamos amorosamente, não apenas como um escravo que se curva por medo da chibata, mas como um servo, como um amigo que diz: Senhor, a tua vontade é sempre boa e amorosa e a melhor, mesmo quando eu não a vejo dessa maneira. Seja feita, Senhor, a vossa vontade. Foi isso o que Lúcifer não fez, e é isso, meus santos, o que São Miguel quer fazer em nós. É isso que São Miguel é exemplo para nós, e é isso que São Miguel intercede para nós, e é exatamente isso, meus santos, que nós passamos os mais de 40 dias, durante toda a quaresma, suplicando isso para nós, para as nossas famílias, para as nossas paróquias, para as nossas dioceses, as pessoas que acompanham pelas redes sociais, e para a nossa nação. A graça de que nós sejamos verdadeiramente obedientes, amorosamente obedientes à vontade de Deus. Que Deus exorcize dos nossos corações toda revolta, toda rebeldia à vontade de nosso Senhor. Na oração de São Miguel, durante a quaresma, que nós estamos fazendo, tem uma parte que ela é muito eloquente, quando nós rezamos: vinde, pois, general invictíssimo, e dai a vitória ao povo de Deus contra as perversidades espirituais que irrompem, isto é, os demônios que estão sempre tentando incutir no nosso coração desconfiança. Será mesmo que Deus é bom? Será mesmo que a vontade de Deus é a melhor? Então, vinde, pois, general invictíssimo, e dai a vitória ao povo de Deus contra as perversidades espirituais que irrompem. A Santa Igreja vos venera como seu guarda e protetor, vos glorifica como defensor contra as potestades abomináveis na terra e nos infernos. Rogai, pois, ao Deus da paz, que esmague Satanás sob os nossos pés, a fim de que ele não mais possa nos manter cativos os homens e fazer mal à igreja. Nesta grande batalha, meus santos, que nós estamos vivendo, e uma grande batalha para a qual nós nos preparamos e que não sabemos quando acontecerá, mas que a Sagrada Escritura diz que haverá, no final dos tempos, uma grande batalha, e Miguel estará ali presente. Miguel esteve presente na primeira batalha, Miguel estará presente na última batalha. Se vocês pegarem um livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, Daniel, profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 diz: naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época
de grande desolação, como jamais houve igual, desde que as nações existem até aquele momento. Então, naquela grande tribulação, Deus nos enviará Miguel para que ele guerreie conosco, para que ele guerreie por nós, já que ele e os seus anjos foram colocados ao nosso serviço, e ele humildemente aceitou esta missão. Fazei, Senhor, que sejamos servidos, protegidos na terra por aqueles que vos glorificam, que vos adoram, que vos louvam nos céus. Meus irmãos, não é contra seres de carne e sangue que nós lutamos, mas é contra seres espirituais espalhados nos ares, como diz São Paulo na carta aos Efésios, né? Ele usa essa expressão lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, tão conhecido nosso como a armadura do cristão. Isto é, não são homens e nem mulheres, eles no máximo são apenas representantes do mal. No máximo eles são instrumentos do mal, como Pedro foi, quando disse a Jesus: Senhor, que isto nunca te aconteça, quando Jesus falava a respeito da cruz. E Jesus disse: afasta-te, Satanás, porque tu pensas como os homens e não como Deus. Então, os homens aqui da terra que se revoltam contra Deus, os líderes aqui da terra que se revoltam contra Deus e que querem fomentar a revolta contra Deus, eles são apenas instrumentos. Mas a nossa batalha verdadeira é contra os espíritos espalhados nos ares. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra os principados e potestades, isto é, contra os anjos maus, contra os anjos maus, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando de um momento bem decisivo para a vida da nossa nação. Nós estamos a alguns dias das eleições, e aqui eu convido todos vocês, vamos rezar, nós que estamos terminando a nossa novena, e estamos começando hoje o nosso tríduo. Hoje começa o tríduo, nós teremos hoje, amanhã e sábado, antes do domingo em que acontecerá as eleições. Vamos rezar, vamos nos unir a São Miguel, vamos nos unir a Nossa Senhora, vamos pedir a intercessão de Deus, ou melhor, vamos pedir a intercessão dos anjos a Deus, para que Ele nos conceda a graça de que nós precisamos, de que a revolta contra Deus não seja institucionalizada, porque, meus santos, o que é o aborto, senão uma revolta contra o mandamento de Deus? Imagine que desgraça, quando uma nação legaliza e aumenta ainda mais a aplicabilidade desta desgraça que significa matar as crianças no ventre de suas mães. Padre Pio dizia que esta é uma desgraça que atrai tantas outras desgraças para uma nação. Então só isso já seria suficiente para que nós, cristãos, dobrássemos os nossos joelhos, suplicando a Deus que isso não aconteça a nós, que essa desgraça não venha sobre nós. Então vamos lá, eu peço de verdade que levemos a sério este convite, este chamado, isto é, hoje, sexta e sábado, vamos rezar nestas intenções. Se você puder colocar uma intenção particular, uma penitência particular, isto é, você pode fazer amanhã, por exemplo, um pequeno jejum. Imagine, das 6 da manhã até o meio-dia, você faz um pequeno jejum, isto é, você já acorda, não come nada, e vai até o meio-dia, para aqueles que puderem, é claro, em jejum,
rezando pela sua nação, pedindo a Deus, por intercessão de São Miguel, de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da nossa nação, que o mal não nos aconteça, que os melhores representantes, dentre aqueles que nós temos à disposição, sejam escolhidos, porque disto vai depender também, meu santo, o futuro dos nossos filhos. Então vamos lá, vamos levar a sério este chamado. Então aqueles que puderem fazer alguma penitência, alguma caridade, e todos nós em oração, hoje, amanhã e sábado. Então hoje nós de uma maneira particular rezamos a quaresma de São Miguel. Amanhã, às 5:30 da manhã, nós iremos rezar o Santo Terço. Nós iremos pedir a Nossa Senhora que nos livre de todo o mal, ela que pisou a cabeça da serpente. No sábado, primeiro sábado do mês, nós iremos pedir novamente com o Santo Terço, às 5:30 da manhã, a Nossa Senhora que ela preserve a nossa nação, que ela finque, que ela ponha os seus pés nesta nação, livrando-nos de todo o mal, de um modo particular, do mal do aborto, da desgraça do comunismo. E eu tenho certeza, meus santos, que ela, que veio do céu para dizer que o comunismo era uma desgraça, ela vai ficar muito feliz que nós, Paróquia Cristo Rei, e vocês que acompanham pelas redes sociais, estejamos pedindo a ela aquilo que ela desde sempre quis nos oferecer, livrar-nos do mal do comunismo. Então peço, por favor, que sem paixão nenhuma, mas movidos pela fé, peçamos aquilo que todo cristão católico, que todo cristão deve pedir: que Deus nos livre da desgraça do aborto e do mal do comunismo. Que São Miguel, nesta batalha espiritual, interceda por todos nós, por toda a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.